Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero mostrar para vocês os novos bonés do Flamengo oficiais que tem nas lojas agora. Olha só, lojas do Mengão, olha que top. Urubu, CRF com Urubu. Cara, tá lindo isso aqui. Isso aqui é um espetáculo. Super cap. Olha aí, ó. Os melhores bonés do Mengão você garante agora nas lojas oficiais do Flamengo. Super cap. Com uma linha nova de bonés fantástica. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo, né? Para você garantir presença nos jogos do Flamengo com a Caravana do Haroldo, importante porque você vai ser muito bem atendido. Jogos fora do Brasil, jogos no Brasil, jogos no Rio de Janeiro com ingresso incluído. Você pode chamar eles aí e já combinar que você não vai se arrepender, inclusive Champions League e muitas outras competições. Também chegamos aqui, lembrando que aí na descrição, comentário fixado, também vai ter nossos outros patrocinadores. A Mais Cabelo, você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo. Lembrando o programa Mais Slim da Mais Cabelo, você emagrece com saúde, sem perda capilar. E claro, você também tem o tratamento Exo Mais, que é da Mais Cabelo. É um tratamento super, né, cara, novo, é espetáculo. Cara, olha, é inacreditável esse tratamento, o milagre que ele faz, né, no seu couro cabeludo. É um tratamento aí que faz muito bem à saúde, é espetacular. Então pode entrar em contato aí com a Mais Cabelo. Tem sempre a Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. Falar aqui sobre uma situação muito importante também. Eu estava vendo o Rock Hudson no BarbaCast falando que o Flamengo tem sido recentemente muito atacado, né? O Flamengo vive um momento perigoso, está se criando uma narrativa pior do que adiante. Porque antes era que o Flamengo era ajudado pela arbitragem, né? E depois veio o VAR e o Flamengo continuou vencendo, né? Continuou ganhando mesmo com o VAR. E aí virou zoeira, VAR-Mengo, tem o VAR-Meiras e tudo mais. Só que a narrativa que estão criando é que o Flamengo é o inimigo do futebol. E aí, aproveitei essa fala do Hudson, do Rock Hudson, para dizer o seguinte, né? Eu e alguns outros jornalistas, a gente tenta combater a mentira, a narrativa que é criada, defendendo, não é defender o Flamengo, é defender a verdade e quebrar uma narrativa falsa. E aí eu queria falar que, graças ao que está acontecendo aí com Flamengo e Grêmio, que o Palmeiras percebeu e começou a combater, o Flamengo e os clubes da Libra, essa reviravolta, e o Flamengo e o Grêmio, ficou exposto que, na verdade, o que o Palmeiras estava fazendo era o Palmeiras e a sua presidente que eram os egoístas. E isso mostra que o Flamengo conseguiu uma virada, porque estava muito perigoso, onde o Flamengo era o inimigo de todos. E o Palmeiras era o bonzinho na história. E essa virada que o BAP conseguiu vai ser muito importante para que o Flamengo não entre nesse terreno perigosíssimo que é dessa narrativa que estavam criando, tá? E hoje eu acho que com isso que aconteceu, com esse episódio que aconteceu, né, dessa mudança na Libra e o Palmeiras desesperado, o Flamengo conseguiu se sair muito bem na fita. Aí tem uma outra questão. Por que os clubes que parece que estão ali muito próximos da Leila, do Palmeiras, por que esses clubes que têm esporte amador, esporte olímpico, não se manifestam a favor de um imposto menor para os clubes associativos e aceitam que os impostos vão ser maiores para os clubes associativos e as SAFs vão pagar menos? Essa é uma questão importante
a ser levantada, e isso está... Inclusive, eu queria questionar o Pedrinho, né? Porque outro dia estava atacando o BAP, respondendo o BAP, e até mesmo também questionar a própria Leila Pereira, porque no momento ela é presidente do Palmeiras, pode ser até ter algum carro, alguma coisa no Vasco futuramente, por causa da família Lamarck, aquela coisa toda, não sei como é que vai ser, compra da SAF e tal. Aquela questão do empréstimo que irritou tanto o Pedrinho, irrita a Leila também, né? E aí ataca o Flamengo de outra forma. A questão é, por que não brigar por algo justo num clube associativo como o Palmeiras? Por que o Vasco também não brigar por isso? E por que outros clubes que não são SAF brigarem por isso? O Vasco é SAF, mas o Vasco é uma SAF do associativo nesse momento. Então, clubes que têm esporte amador, esporte olímpico, por que não brigar por esse imposto também menor do clube associativo? Quem é o egoísta? E aí, eu vi o jornalista aí, né, o que falou da assinatura da Libra, lembra? Que o Landim tinha assinado e que nunca apareceu. Eu vi o jornalista falando, caindo na real. Caiu na real, tá? Porque a Leila Pereira, o Palmeiras, tinha aceitado, tinha assinado a formatação lá da Libra, segundo esse jornalista. E ele alega agora, caiu na real. Meu amigo, você está caindo na real agora, você que falou tanto contra o Flamengo, na questão da Libra, agora falando que a questão da Libra com o Flamengo é puramente, né, a reação do Palmeiras é puramente um jogo de cena do Palmeiras, né? O Palmeiras continuará cumprindo por um tempo, um contrato até 29, que assinou, e é tudo um jogo de cena, tá? E aí, o mesmo jornalista, olha só a fala dele, tá? Quando esse contrato acabar, nem a presidente do Palmeiras vai estar mais lá no Palmeiras. Possivelmente, ela estará no Vasco da Gama, tá? Então, assim, ela toma a decisão agora, tirar o Palmeiras desse grupo. E engraçado ele falar isso agora, né? E engraçado o torcedor do Palmeiras, como é que vai ficar. E aí um jornalista que criou toda aquela narrativa, falando que agora, cara, eu não vou usar a imagem nem o áudio, não quero mostrar, mas a cara de decepção dele, falando que é jogo de cena e que quando esse contrato ainda estiver sendo cumprido, ela nem vai estar mais lá no Palmeiras e que possivelmente pode estar no Vasco. Então, eles estão caindo na real. Eles estão caindo na real, que acreditaram numa narrativa talvez que passaram para eles, né? Ou eu não acredito que eles tenham criado. Passaram uma narrativa e eles acreditaram e agora estão caindo na real. Trazer aqui para vocês informação importante com relação ao Rian Roberto, né? Possível venda do jogador do Flamengo, ele que no ano que vem, no começo do ano que vem, pode acabar saindo do Flamengo até de graça. O Lille entrou na briga com o Shakhtar Donetsk pelo Rian Roberto, né? E o Flamengo aceita aí os valores, tá? O Flamengo está perto aí de vender o Rian Roberto. O clube francês assinou com 10 milhões de euros, 58 milhões de reais, superando aí o valor dos ucranianos. Segundo o GE, o Flamengo deu o ok e espera a proposta oficial, mas há um conflito aí entre empresários gerando um imbróglio. O Rian assinou com a empresa Elenco Esportes, mas ainda tem contrato com a Energy Sports, né, que foi quem apresentou a proposta do Lille. Como a FIFA não autoriza nenhum clube a pagar comissão para agentes que não tenham contrato com o atleta, o Lille terá um risco jurídico grande sem o encerramento formal do vínculo anterior. Tá? O Flamengo só aceita negociar com a Energy Sports, que já notificou o clube e Rian Roberto sobre a existência de uma multa contratual de 20 milhões de reais. Tá? Então, são situações aí que geram ainda um impasse,
mas o Flamengo já aceitou essa proposta de 58 milhões pelo Rian Roberto. Tá? Não é muito, não é o que se esperava. O Flamengo deve permanecer com uma pequena fatia dos direitos do jogador ainda, né? Cerca de 20%, uma negociação aí futura, mas não é o que a gente esperava, mas para quem poderia perder o jogador de graça, você ter essa venda aí para salvar ainda é importante, já que perdeu aí praticamente 10 milhões de euros na negociação do Wallace Yan, estava tudo muito bem encaminhado e o Flamengo acabou perdendo, né, o dinheiro dessa venda do Wallace Yan. E se é para falar de coisa boa, de dinheiro entrando, o Flamengo anunciou nesta sexta-feira uma nova parceria com o Café Campeão, que passa a ser patrocinador oficial do clube, e a colaboração prevê o desenvolvimento de uma linha de produtos voltadas ao dia a dia da torcida rubro-negra. Iniciativa realizada em conjunto com o Campeão, com a Campeão Indústria de Café e a José do Brasil Participações. Busca aí ampliar a presença da marca Flamengo fora dos gramados, apostando em produtos acessíveis e ligados à rotina dos torcedores. O clube reforça sua estratégia de expansão no mercado de consumo e fortalecimento da conexão com a torcida. Botar uma máquina no meu estúdio aqui, né? Tomar o café do Flamengo. O café campeão do Mengão. Pô, cara, sensacional, hein? Eu que sou cafezeiro, rapaz, vou gostar de tomar o meu café. Inclusive, vou tomar meu cafezinho ali agora, já até me fez. Ó, eu quero agradecer aqui a Supercap, esses bonés do Flamengo nova coleção, fantástica. Tá espetacular a nova coleção da Supercap, bonés do Flamengo. Cara, você já encontra nas lojas oficiais do Flamengo, em todo lugar do Brasil e do mundo, tá? O único clube brasileiro a ter loja fora do território brasileiro. A gente tem aí imagens da Flamengo TV, do treino do Mengão, que eu acho importante da gente trazer, que mostram um pouco do que a gente falava aqui algumas semanas atrás, dos jogadores que estavam ajudando o Leonardo Jardim a conduzir o vestiário. Vamos dar uma olhada. Meus amigos, a gente está acompanhando aí imagens do treino do Flamengo e Flamengo TV divulgou, né? Cara, a gente vê o Jorginho e o Danilo. Eu falo para vocês da liderança, né? Do perfil de liderança que eles têm. Eles conversando ali, acompanhando o treino, né? O começo do treino do Leonardo Jardim, e os dois conversando, né? Participativos ali, né? Trocando ideia. Eu falei que vocês têm que prestar atenção nisso, porque é justamente o tipo de liderança que a gente precisa no Flamengo, né? Jogadores que participem, experientes, né? E, cara, essa imagem aí me deixou bem satisfeito, né? De ver o Danilo e o Jorginho ali conversando ali, ali perto ali também da comissão técnica, né? Que mostra que aquela informação que a gente trouxe, né? Que os dois jogadores estavam ajudando a comissão técnica do Leonardo Jardim, procede. Vocês estão vendo aí o grupo brincando, né? Ali, aquecimento, começando ali o aquecimento no treino em Porto Alegre, no CT do Internacional. E é importante a gente mostrar que o grupo está tranquilo, né? Depois do que aconteceu, graças a Deus, todo mundo bem, todo mundo aí já treinando menos de um dia depois do ocorrido. Óbvio que a Flamengo TV não ia mostrar todas as imagens do treino, né? Tudo o que aconteceu no treino de hoje, mas essa preparação inicial, esse aquecimento, eles podem mostrar. Mas a gente sabe que alguns jogadores, por exemplo, que eu falei com vocês, vão ter uma intensidade maior de treino, porque era esperado que esses jogadores pudessem ganhar ritmo, justamente minutos, né, no jogo de ontem. Olha que legal o pessoal ali na resenha brincando. O Lágio Dalfovo até da Flamengo TV falou que não podia ficar falando nem alto, porque estava muito perto dos jogadores ali enquanto eles brincavam. Mas é importante a gente trazer que os jogadores do Flamengo, muitos deles que participariam do jogo de ontem, não tiveram essa movimentação, né? Não tiveram esses minutos que eram necessários. E aí os outros que estavam programados, planejados para jogar
justamente o jogo contra o Grêmio, eles vão ter, né? Mas se também não leva esses jogadores para o jogo diante do Grêmio, aí você fica com duas partes da equipe sem ritmo. Então, por isso, né, o Leonardo Jardim deve manter o planejamento e levar o time que ele já tinha programado para o jogo diante do Grêmio no domingo, né? E aí a gente sabe que ele vai tentar, como ele tem 5 substituições, ele vai tentar utilizar o máximo possível os jogadores que atuariam contra o Independiente Medellín, que acabaram, né, não atuando mais do que poucos minutinhos ali do começo do jogo até o jogo ser suspenso e cancelado. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Um grande abraço, valeu, fui!